Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria família, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, no domingo passado, Jesus foi a um banquete na casa de um fariseu, e lá Jesus ensina que era necessário viver a humildade e buscar o último lugar. E aí, terminando esse banquete, Jesus sai da casa do fariseu e começa a caminhar, e acontece o episódio do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Grande multidão seguia Jesus. Hoje e amanhã, Brasil, mundo afora, muitas pessoas vão seguir Jesus, vão acompanhar Jesus. E percebe que eu disse duas palavras. Talvez a gente pode pensar assim: é sinônimo acompanhar e seguir. Não são sinônimos. São palavras que expressam para nós a atitude do discipulado, do qual nós somos chamados a viver hoje. Grande multidão vai acompanhar e grande multidão vai seguir Jesus. E nós vamos já colocar uma perguntinha na nossa cabeça, pensando assim: eu sigo Jesus ou eu acompanho Jesus? O que você acha? Você, como cristão católico, você acha que você é um seguidor de Jesus Cristo ou um acompanhante de Jesus Cristo? E essa pergunta, ela precisa estar na nossa mente para que nós encontremos verdadeiramente o nosso lugar na nossa caminhada cristã.
E Jesus, olhando para essa grande multidão que seguia, que o acompanhava, diz: quem não for capaz de renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Tudo. Jesus diz tudo. Coisas, casas, bens materiais, pessoas, situações. Ou seja, nós temos que ser capazes de renunciar tudo por causa de Jesus Cristo. E aí, ouvindo essa palavra, nós então começamos a entender a diferença do seguimento e do acompanhar Jesus. Acompanhar pode ser a seguinte situação: eu acompanho a senhora até a porta ali, e até a porta em diante, a senhora segue o caminho da senhora, eu sigo o meu, tchau, vaza, vai embora. Isso é acompanhar. Eu acompanho até um momento, chegou onde precisa chegar, cada um segue a sua vida, cada um segue o seu caminho. E o seguir é o que mais Jesus quer e espera de nós. O seguimento é o andar atrás daquele que nós estamos observando. E ao andar atrás, ao seguir, nós vamos então imitar. Como imitadores, nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós, como discípulos, façamos na nossa vida. Olha a diferença do seguir e do acompanhar. E não é errado somente acompanhar Jesus. Eu só vou acompanhar Jesus porque missão com Jesus é muito difícil, muito árdua, eu não consigo carregar a cruz junto com o Senhor, então eu só vou acompanhar o Senhor. Acompanhar é errado? É pecado? Não. Mas só que se nós, na nossa vida, escolhermos acompanhar o Senhor, nós temos então que ser capazes de colher os frutos daquilo que nós decidimos. Ou seja, eu acompanho Jesus, mas a hora que a missão vai se tornando mais árdua, vai se tornando difícil, Jesus segue o caminho dele, eu sigo o meu. Agora, se eu seguir, a condição que Jesus me diz é tomar a cruz. E cruz nós entendemos por todas as situações que vão se passando na nossa vida. Principalmente as situações probatórias, as situações desafiadoras, que mesmo sendo difíceis, não nos desanimam de permanecer com Jesus. E aí, quando eu falo no seguimento a Jesus, Jesus fala assim: é preciso renunciar tudo. No Evangelho, Jesus diz assim para nós: quem não renunciar, quem não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus fala para nós, desapega, nós então precisamos pensar o que é desapegar. Desapegar é saber que marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs não são maiores do que Deus na nossa vida. Não ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Pergunto: quem é pai e mãe
vocês amam mais a Deus ou os seus filhos? Quem é pai e mãe? Não é para levantar a mão, gente. Quem vocês amam mais? A Deus ou aos seus filhos? Será? Por quê? A resposta tem que ser essa. A resposta correta é essa. Eu amo mais a Deus do que meu filho, minha filha. Eu amo mais a Deus do que meu pai e minha mãe. Eu amo mais a Deus do que os meus irmãos. E se eu amo mais a Deus do que aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa, aos meus irmãos, nada dessa situação deve me afastar do caminho de Jesus Cristo. Nada dessa situação me afasta do caminho de Deus. Por isso que eu pergunto: será que ama mais a Deus do que ao próprio filho? Olhando para o exemplo de Abraão, diante dessa pergunta, se Deus te pedisse, você seria capaz de sacrificar o teu filho? Já que você disse que ama mais a Deus do que o filho. Seria? Quem disse que ama a Deus, seria? Sim ou não? Olha, já caiu muito a porcentagem já. Nós estamos 0,0000001 que disse que sacrificaria o seu filho por Deus. Está vendo como nós não nos desapegamos e não renunciamos às coisas e às pessoas por causa de Deus? E olha que situação, isso assim, é algo imaginário. Depois que Deus fez isso com Abraão, Ele não vai fazer mais com nenhum de nós, porque Ele olha a nossa fidelidade de outra forma. Mas, vamos pensar o seguinte: chegou uma visita em casa, deu horário da missa, você fala para a tua visita: vamos na missa comigo? Ou se não, você fica aí que agora deu meu horário de rezar, eu vou lá rezar e depois a gente faz o que tem que fazer, visita, faz tudo o que tem que fazer? Sim ou não, gente? Será? Não faz. Não faz, porque eu já escutei muita confissão de gente dizendo assim: padre, eu perdi a missa a semana passada porque chegou visita em casa. Se chega visita em casa, se eu desapego de tudo, então eu vou dizer: vamos na missa? Se a visita fala: não vou, não quero. Então, você me dá licença, você fica aí à vontade, que eu vou lá na missa, depois a gente faz o que tem que fazer. Você faz isso? Não, não faz. Se fizer, é o 0,00001% que faz. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a desapegar por causa de Jesus Cristo. Nós não desapegamos do passeio, nós não desapegamos de uma festa, nós não desapegamos das pessoas na nossa vida. Ou seja, nós somos um bando de mentiroso, porque nós falamos: eu amo a Deus acima de tudo, mas olha por quanta coisa que nós trocamos a Deus. Olha por quantas coisas nós abandonamos Jesus Cristo. E por mais que muitos de vocês tenham respondido sim, é da boca para fora, porque chega na hora H, nós não fazemos isso. E aí é preciso entender a seguinte situação: a gente prioriza tanto as pessoas, tanto as coisas desse mundo, só que a hora que
nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, nós não somos mais de ninguém. E explico o porquê. Lá no céu, se é que nós vamos para o céu, porque do jeito que às vezes a gente leva a nossa vida aqui, não sei se nós vamos para o céu. Mas lá no céu, nós vamos encontrar nossos pais, vamos encontrar nossos filhos, vamos encontrar nossos parentes, todo mundo. Só que nós não vamos viver as relações humanas como nós vivemos aqui na terra. Por isso que lá no céu nós não somos de ninguém, nós somos de Deus. Porque nós não vamos viver as relações humanas que a gente vive aqui. Vamos conhecer os nossos, aqueles que já partiram antes de nós? Vamos conhecer todos, vamos ver todos. Seja ou está no céu ou no inferno, nós vamos ver todos. Mas nós não vamos viver as relações humanas que nós vivemos aqui na terra. Por isso que nosso Senhor fala, comece a desapegar. Se nós pegarmos o Evangelho original no grego, a palavra desapego no original grego é odiar. Se você não odeia o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, sua esposa, seu marido, você não é meu discípulo. Ou seja, não é odiar de ter raiva, de querer fazer o mal, mas é saber que essas pessoas não ocupam o lugar de Deus na minha vida. Não ocupam. Uma vez eu vivi um episódio até doloroso na minha vida. Tive um primo que morreu de acidente, morreu no domingo do Dia das Mães, morreu 6 horas da manhã, e até liberar o corpo foi liberado por volta das 18 horas. Eu estava numa paróquia, eu era pároco, tudo. Eu estava lá com a minha família, deu o horário, não tinha liberado o corpo. O que eu fiz? Voltei para a minha paróquia e fui celebrar a missa da noite. Enquanto meu primo estava lá no velório, eu estava rezando a missa para meu povo. Isso não estou dizendo que eu sou melhor por causa disso, não, mas isso é desapegar das situações e saber que Deus é mais na nossa vida. Às vezes a gente vai ter que tomar uma atitude dolorosa, mas é preciso, por causa de Deus. E aí eu pergunto, o que você é? Aquele que acompanha ou aquele que segue? Não precisa responder para mim, vai responder para Deus. O que você é? Um acompanhante ou um seguidor de Jesus Cristo? E é essa pergunta que tem que estar na nossa mente, para saber se realmente nós somos discípulos de Jesus Cristo. Hoje, nesse 6º dia do nosso cerco de Jericó, nós estamos meditando família missionária construtora de novos lares. O tema do dia por si só já fala o que tem que ser feito. Nós, pelo nosso batismo por excelência, somos missionários, ou seja, está no nosso DNA cristão católico. Quem é batizado é missionário por excelência, tem que anunciar a palavra de Deus. E aí a família se torna missionária. Todos da casa são aqueles que anunciam, que falam, que pregam sobre Jesus Cristo. E só vai viver, só vai pregar Jesus Cristo quem vive com Jesus Cristo. Por isso que não é só falar de Deus para os outros, mas eu preciso ter Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro da minha família.
para que eu pregue a palavra de Deus. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não busco na minha vida. Por isso que ser família missionária, construtora de novos lares, é essa situação. Fazer que com o exemplo, com a atitude, novos lares sejam edificados em Cristo. E assim surjam novas igrejas domésticas. Porque família evangelizando família, a graça de Deus acontecerá em plenitude. Por isso que nessa Eucaristia, nesse sexto dia do nosso cerco de Jericó, nós pedimos ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de viver a minha missão de missionário, seja individualmente, seja com a minha família, para que eu possa levar e anunciar o seu nome, a sua graça a toda criatura. Que Deus nos ajude a viver essa missão para cada um.